pessoal, retornando aqui ao nosso curso de eletromagnetismo. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o circuito LC, que é o circuito composto por um indutor e um capacitor. Vamos ver como é que funciona esse circuito, suas aplicações. Vamos ver também que dentro, do estudo do circuito LC, a gente vai retomar vários outros assuntos relacionados à indução, campos elétricos, campos magnéticos, certo? Para ilustrar a nossa aula, a gente vai fazer uso de uma animação, certo? Uma animação para a gente entender um pouco como é que funciona esse circuito. Bom, aqui nós temos o circuito, composto aqui por uma fonte de tensão, Aqui temos um capacitor, carregado, e aqui temos um indutor, e nesse circuito temos uma chave aqui seletora, Essa chave aqui, ela serve para selecionar um determinado ramo a outro, certo? Bom, então aqui nós temos uma tabelinha com os valores, da capacitância, a capacitância aqui do nosso capacitor, que no caso aqui está fixada em 1000 microfarad. Temos aqui a indutância, do nosso indutor aqui, de 10 Henry. A resistência não vamos adotar neste momento, E a tensão que nós temos aqui na fonte é de 10 volts, certo? Bom, neste momento, vemos que o nosso indutor ele está em aberto, certo? Então nós vamos, ao iniciar aqui, apertar o botão Start, nós vamos, o que é que vai acontecer? Essa chave aqui vai entrar em contato com esse outro ramo aqui que contém o nosso indutor, certo? Bom, este é um circuito dinâmico, Você vai ver algumas grandezas aqui mudando, e a gente vai, para facilitar o entendimento, colocar uma câmera lenta, de 100 vezes mais lento, para poder a gente analisar de forma mais objetiva, certo? Então eu vou acionar o Start, Veja que neste momento aqui o capacitor está completamente carregado, porque ele está ligado juntamente com a fonte aqui. Então a mesma tensão na fonte neste momento é a mesma no capacitor, ou seja, 10 volts, Aqui embaixo, nós temos aqui o gráfico, de como a tensão muda e também a corrente aqui em vermelho, Tensão em azul e a corrente em vermelho, certo? Também a gente pode fazer a mudança aqui para a energia, Veja que neste momento, com o circuito, com o capacitor ligado diretamente na fonte de tensão, nós temos a energia do circuito concentrada totalmente no campo elétrico, que dá 0,05 joules. Ok? Então a gente vai mudar aqui para, vamos deixar em energia e vamos acionar aqui o nosso circuito, certo? Então veja que a chave aqui mudou de posição, E o que é que está acontecendo agora? Eu vou dar uma pausa, Então veja que no momento que você liga o capacitor diretamente no indutor, surge uma corrente, Vocês estão vendo aqui essas setinhas vermelhas indicando a passagem de uma corrente. É claro que como existe um indutor, essa corrente aqui que surge do capacitor, as cargas começam a se movimentar, ela não muda bruscamente, O indutor retarda, esse descarregamento do capacitor. Mas a gente sabe que existe uma corrente aqui percorrendo o indutor. Essa corrente, está diretamente ligada ao campo magnético que surge aqui, simbolizado por essas linhas azuis. Estão vendo aqui? Essas são as linhas de indução do nosso campo magnético.
certo? Então, ao ligar a chave, o capacitor começa a descarregar, certo? Surge uma corrente. Essa corrente vai produzir um campo magnético aqui no indutor, ok? Se o campo magnético varia, né, como a gente vai ver aqui, eu vou continuar. Ó, veja que o campo magnético ele vai aumentando, né? Então, se o campo magnético está aumentando, existe uma variação no fluxo no indutor, não é isso? Se existe uma variação no fluxo, o indutor vai produzir uma FEM, né? Pela famosa lei de Faraday. Se a variação no fluxo magnético, né, ela acontece no decorrer do tempo, então surge uma FEM, né, uma bateria, como algo de uma bateria provisória. Então a corrente, né, continua aumentando, né, à medida que o capacitor vai descarregando, certo? Vamos continuar aqui. Então veja que o campo magnético, ó, cada vez vai aumentando as linhas. E outra coisa, o que é que ocorre com o campo elétrico no capacitor? Ele vai diminuindo. Ou seja, toda a energia que estava armazenada aqui no capacitor, ela vai sendo transformada na energia que agora é o campo magnético, né, que vai representar ou vai estar incluída, né, dentro do indutor, né? Então, quem vai armazenar agora a energia vai ser o nosso indutor, né, dada pelo aumento do campo magnético, né? Então está aqui, ó, escrito no nosso diagrama, ó, energia do campo magnético, né? Eu vou continuar mais um pouco, pronto, aqui, né? Então veja que a energia contida aqui no campo elétrico do capacitor, ela foi transferida totalmente para o indutor, certo? Então neste momento aqui nós temos uma corrente máxima, certo? Corrente máxima dentro de um solenoide, no caso o indutor, produz um campo magnético máximo, que é o que vemos aqui na animação, certo? Bom, vamos continuar aqui o andamento, né, do circuito. Então, neste momento aqui agora, né, vemos que as linhas de indução, ou seja, a corrente agora está diminuindo, né, e o capacitor volta a se carregar, certo? Então ele voltou o seu carregamento, certo? Só que agora de forma invertida ele vai começar a descarregar de novo. Tá vendo aí, ó? Vai começar a descarregar. Vejam sutilmente aqui que a corrente inverteu o seu sentido, certo? Então eu vou deixar ela oscilando aí. Vejam que, né, essa palavra oscilação é o que ocorre em um circuito, né, LC, indutor capacitor. É claro que esse circuito que nós estamos estudando agora e visualizando, ele é um circuito sem perdas de energia, é um circuito ideal, né? A gente está considerando que a resistência do indutor é zero, né, do capacitor e de todo o circuito é zero. Com isso, nenhuma energia é perdida. Vejam que a energia apenas vai mudar do campo elétrico para o campo magnético. E assim vai permanecer indefinidamente. Ok? Então observem aí, ó, mais uma vez, né? E vejam que essa oscilação ela tem um período, né? Tem um período, certo? Ó, de duração característico, né, que a gente vai ver de cada circuito LC. Ok? Eu vou resetar aqui. Então, vamos agora ver aqui a questão da corrente e a tensão, né? Vou dar mais um start aqui, ó. Veja como é que se comporta aqui, ó, no gráfico, né? É claro que antes de ver a parte matemática, nós já observamos que o comportamento da corrente é senoidal, não é uma senoide. Então vejam aqui no gráfico, ó, que quando a corrente é máxima, né, a corrente é máxima aqui no indutor,
né, o pico aqui, a corrente de pico, aqui ó, no gráfico, nós temos o que? Uma tensão igual a zero, certo? Então assim permanece a oscilação. Vamos continuar aqui, ó. Então vejam, né, que tanto a tensão como a corrente neste circuito ela funciona de forma senoidal, né? Esse circuito a gente pode considerar, né, como a animação aqui nos mostra, é um circuito de oscilação não amortecida. Oscilação não amortecida a gente vê também na mecânica, né, é o que a gente vai ver agora quando a gente for fazer uma analogia com o sistema massa-mola. Espero que tenham entendido essa simulação para a gente fazer agora a nossa analogia, né, ao circuito, certo? Então, vamos aqui ao nosso quadro, né? Eu vou mostrar agora para vocês, né, uma analogia do nosso circuito, né, após a chave ser mudada, né, como a gente viu, com o sistema massa-mola, né? Então, o que é que a gente vê aqui? Ó? A gente vê o capacitor carregado com a carga Q, né, uma carga inicial Q0, certo? E no momento t igual a zero, obviamente a corrente é igual a zero, certo? À medida que o capacitor vai descarregando, né, a corrente vai aumentando, né, dentro do nosso circuito aqui, certo? Então o campo magnético aqui no indutor vai, né, aumentando. Fazendo a analogia com o sistema mecânico, ó, veja que o sistema massa-mola, né, quando o carregador está totalmente carregado, né, no instante t igual a zero, é o mesmo que você segurar uma mola estendida, né, da posição no caso de repouso, né, da mola aqui, ó, desse ponto, né, desse ponto aqui, certo? E você comparar com a energia potencial, né? Então nesse ponto aqui nós temos a mola distendida numa distância x, né? Uma distância x. Essa distância x é o que vamos comparar, né, com o circuito elétrico, no caso com a carga, certo? Então distensão máxima da mola, certo, significa no circuito LC como carga máxima no oscilador. Então, à medida que a distância vai diminuindo, a carga também vai diminuindo aqui, certo? Estão vendo aqui, ó, a carga diminuindo aqui no circuito, ou seja, no sistema massa-mola a distância vai diminuindo em relação à origem aqui, né, onde nós temos a mola em repouso, certo? Bom, então vimos que analogamente a distância, né, da elongação da mola significa, né, ela se compara no caso à carga no capacitor. Bom, então veja que no momento que nossa massa m, né, aqui no nosso sistema massa-mola, passa, né, na origem aqui, no ponto de relaxamento da mola, nós temos a velocidade máxima, né? E observando o circuito elétrico, nós temos a nossa corrente máxima, né? Então nós temos aqui fazendo, né, um paralelo, nós temos que a carga, né, está para o deslocamento x, né, e temos que a corrente está para a velocidade, certo? Se você quiser mais uma vez confirmar, né, então você vê agora dessa forma: a corrente não pode parar, né? Ela flui até que o capacitor esteja completamente recarregado até uma polarização oposta, ok? Que é o que acontece aqui no ponto C, né?
Então tá aqui. Então a gente volta, né, fazendo uma analogia com o sistema mecânico, é como se a nossa massa tivesse na posição menos x, certo? Aqui nós temos menos q0, aqui nós temos menos x, certo? Neste ponto aqui a velocidade é zero, nós temos então o i igual a zero, certo? Então, mais uma vez aqui, agora a descarga se dá em sentido oposto, né? Então o movimento, analogamente, se dá em sentido oposto, certo? Novamente, o nosso sistema massa-mola vai passar pela origem, né, aqui, e o nosso I máximo vai acontecer de novo, né, no nosso indutor, certo? Então, a analogia, né, feita ao sistema massa-mola, né, nos garante essa comparação aqui, que o Q se compara ao deslocamento x e o I se compara à velocidade do sistema massa-mola, certo? O mais interessante disso é que essa analogia não para por aí, né? Agora a gente vai analisar de forma o circuito elétrico, né? Nós vamos analisar e ver que matematicamente isso vai se comprovar, né? Essa analogia com o sistema mecânico ele vai se comprovar também de forma matemática, certo? Então, para isso, a primeira ferramenta que vamos utilizar é o nosso circuito. Em nosso circuito, a gente vai utilizar a famosa lei de Kirchhoff das malhas, né? Então, a gente vai percorrer essa malhazinha aqui, né, aplicando a famosa lei de Kirchhoff das malhas. Então, aplicando a lei de Kirchhoff, né, nós temos que a tensão no capacitor mais a tensão no indutor tem que ser igual a zero, né? Isso é o que nos diz, né, a famosa lei de Kirchhoff, né? Kirchhoff. Ok? Bom, a gente sabe lá da eletrostática, né, que a carga, né, que a diferença de potencial num capacitor, você pode representar ela por Q sobre a capacitância. Não é isso? E vimos também que a diferença de potencial no indutor é dada pelo negativo, né, negativo da indutância da corrente, né, que no caso percorre aqui o I, né, vou chamar aqui de I maiúsculo, dt. Então tudo isso aqui é igual a zero, certo? Então aqui nós temos uma equação, né, diferencial, mas nessa equação temos duas variáveis, né? No caso o Q, que está variando no circuito, a gente viu que o capacitor descarrega, né? Então o Q varia, né, de Q0 até 0, e o I também varia, né? Todos eles no tempo. O L e o C são respectivamente a indutância e a capacitância, são constantes. Então a gente precisa modificar, né, essa equação. Sabemos que a corrente no indutor, né, ela depende da quantidade de carga, né, que percorre o mesmo, certo? Mas existe uma relação, né? A gente sabe que no indutor, né, no primeiro momento, a gente sabe que o dI dt ele está aumentando, né? Então ele é igual a zero, ou seja, ele é positivo no sentido da corrente, certo? Mas ao mesmo tempo, essa mesma carga ela também é dada pela diminuição das cargas no capacitor, certo? Então a gente pode dizer que o dq, né, que percorre, né, a carga, né, num dado intervalo de tempo, ele é igual ao negativo do dq, que eu vou simbolizar pelo q grande, no capacitor, ou seja, a diminuição da carga no capacitor, certo? Então eu posso chegar à conclusão que o I que percorre o meu circuito, né,
ele é dado pelo negativo do dq dt. Ok? Então, essa equação aqui vai ser importante, certo? Porque ela vai nos dar, né, a relação onde teremos apenas uma variável no nosso circuito. Então, se você pegar lá o nosso d e dt, que a gente tem lá na nossa equação, que eu vou chamar de equação 1, certo? Então, o nosso d e dt, a gente sabe que a corrente ela é dada pela variação da carga, né, no tempo. Então, a gente tem que a corrente vai ser dq dt, certo? Então, dq dt vai ser a derivada segunda, né? Derivada segunda da nossa carga, né? Então, nós temos aqui que nesse membro, né, nós temos dq, né? Melhor, negativo aqui, né? dt ao quadrado. Certo? Agora o que vamos fazer é substituir lá na nossa equação, né? Eu posso chamar isso aqui de 2, né? E substituir, certo? Na nossa equação 1, né? Substituindo, né? 2 em 1, né? Nós temos a seguinte relação agora, né? Nós temos a seguinte relação. Que QC menos, né, L menos a derivada segunda aí da variação, né, da carga, né? Tudo isso aqui igual a zero. Então, para finalizar, né, nós temos aqui que eu vou inverter aqui a ordem, certo? Nós temos que L né, derivada segunda da carga e T, né, em relação ao tempo, mais QC. Tudo isso é igual a zero. Então, dividindo, né, toda a equação por L, eu vou ter o seguinte, né? Eu vou ter que a derivada segunda, né, da carga em relação ao tempo vai ser igual a 1 sobre LC vezes Q igual a zero. Ok? Então, temos agora, né, uma equação de apenas uma variável, no caso a variável Q, e uma equação de segunda ordem, né? Ok? Temos agora uma equação de segunda ordem. Por sorte, nós já temos conhecimento dessa equação e de sua solução, né? Se você lembrar, né, da nossa analogia aqui, nós vimos que, né, o Q está relacionado à variável x, certo? Então, se você fizer, né, uma relação com o sistema mecânico, você chega, né, a lembrar, né, do sistema massa-mola, né, que é dado também por uma equação diferencial de segunda ordem, né, só que ao invés de Q, nós temos K sobre M
vezes x igual a 0. Certo? Vejam a semelhança, né, com o sistema mecânico. Bom, a solução dessa equação, né, nós já sabemos, né, e ela é dada por, no caso lá da mecânica, dada por x, né, a sua amplitude, né, que você pode chamar de A ou de x máximo, né, cosseno, né, de ômega t. Certo? Essa seria a solução aqui para um sistema mecânico, né? Então aqui nós teríamos também a mesma solução, né? Só que no caso, né, teríamos a carga, né, dada pelo Q0, que é a carga inicial, ou seja, a carga máxima no capacitor, dada por cosseno ômega t. Certo? Então vejam a semelhança, né? Então sabemos também, né, lá do sistema, né, massa-mola, eu vou colocar aqui embaixo, né, para a gente ir acompanhando a nossa analogia aqui. A gente sabe lá que no sistema massa-mola, esse ômega ao quadrado, ele é igual ao K sobre M, né? Então nós temos que o ômega, né, que é a frequência natural aqui, ó, dada, né, por K e M, é dado pela raiz, né, da constante, né, elástica da mola sobre a massa acoplada, né? Então isso aqui a gente chama de frequência natural, né, de oscilação. Veja que ela depende apenas de constantes do seu sistema. Então, analogamente, nós vamos ter aqui no nosso circuito elétrico que o ômega ao quadrado vai ser igual, né? Veja que quem multiplica Q aqui é exatamente 1 sobre LC, né? Então o resultado seria aqui a frequência natural, né, de oscilação do nosso circuito LC seria dado, né, pela raiz de 1 sobre LC. Certo? Então essa seria aqui a nossa analogia, né, ao sistema mecânico, que serve de grande ferramenta para entendermos como é que funciona o circuito oscilador, circuito LC, certo? Então esse circuito, né, LC, claro que com outros elementos, eles são os responsáveis pela recepção de telefones celulares, né, de rádios, né, quando você vai sintonizar uma rádio, você utiliza, né, um circuito LC ou, como veremos em outras aulas, o circuito RLC, que no caso do circuito RLC ele vai ser um sistema de oscilação amortecido, né? E vai precisar de um sistema de oscilação forçado, certo? Bom, então para ilustrar e finalizar aqui nossa aula, né, vamos fazer um pequeno exemplo aqui, né, para a gente entender, né, a aplicação desse circuito. Então o que temos aqui, né, é um pequeno exemplo, certo? Então um oscilador de rádio AM, como ele funciona, né? Então você dispõe de um circuito indutor, né? Então os dados do problema seriam esses, né? O L, ele vale 1 mH, certo? E que capacitor você escolheria para construir um oscilador com frequência de 920 kHz? Né? Então a frequência aqui que você deseja é 920 kHz.
certo? Então, essa frequência, né, como ele próprio diz na questão, é a frequência próxima da banda de rádio AM, certo? Então, o que ele quer saber na questão é a capacitância, né, que você deve utilizar. Quando você utiliza um rádio, principalmente aqueles mais antigos, né, quando você girava aquele seletor, na verdade você estava, né, alterando dessas grandezas, né? No caso aqui, o mais prático seria a capacitância, o capacitor, certo? Então, para nós, né, respondermos essa questão, a gente tem que relembrar, né, que o ômega ele se relaciona com a frequência através dessa expressão 2πf, certo? Então, sabendo dessa expressão aqui que aparece em todo tipo de oscilação, né, nós temos também e sabemos, né, que a nossa frequência natural aqui ela é dada, né, por raiz de LC, né, o inverso aqui, né. Com isso a gente já obtém, né, aqui o nosso ômega, né? Então, resolvendo aqui, né, para a capacitância, né, levando os dois membros ao quadrado, nós vamos ter o seguinte, vamos ter ômega ao quadrado, né, sobre 1 ômega ao quadrado igual a 1 sobre LC, né? Como queremos saber aqui a capacitância, vamos isolar a capacitância, né? Então, vamos dividir aqui dos dados, né, da questão. Então, nós temos que a capacitância é dada pelo inverso, né, de ômega ao quadrado vezes L, certo? Só que ômega ao quadrado, né, é dado por essa relaçãozinha aqui, que a gente já anotou aqui. Então, vai ficar, né, 2πf tudo isso ao quadrado, né, vezes a nossa indutância. Então, substituindo os valores dados na questão, nós temos que a capacitância vai ser o quê? Vamos elevar ao quadrado aqui, então vai ficar 4π ao quadrado, né? A nossa frequência, né, que é 920 kg, né, 10 elevado ao cubo, tudo isso aqui ao quadrado, vezes a indutância, né, que é 1 vezes 10 a menos 3, que é o mili, né? Então, tudo isso aqui, o inverso, né? Então, a nossa capacitância, né, procurada para ele nos dar, né, essa frequência que a questão aí pede, de 920, você utilizando aí a calculadora, né, você chega ao resultado de 3, né, vezes 10 a menos 11 farad, certo? Que colocando, né, em uma notação mais adequada, né, nós temos que a capacitância procurada vai ser 3, ou melhor, 30 pico, né, que é 10 a menos 2 farad. Então, esse seria o resultado da nossa capacitância, né, juntamente com o nosso indutor, para produzir aquela frequência lá de 920 kHz, que é uma frequência na banda de rádio AM, certo? Então, espero que vocês tenham entendido, né, o funcionamento de um circuito LC, certo? Um circuito que também é conhecido como circuito ressonante, né? Lembrando que para, né, se dar toda a comunicação de rádio e juntamente a de telefone, o princípio da ressonância
é o que está em primeiro lugar, certo? Então esse circuito muitas das vezes é chamado de circuito ressonante, ok? Então espero que tenham entendido aí o nosso estudo, né, sobre o circuito LC. Por hora vou ficando por aqui, espero retornar aí com mais uma aula sobre o assunto do eletromagnetismo, ok? Então fico por aqui, até mais.